Olá, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre Fragment e como que ele se comporta dentro de uma Activity. Vamos voltar aqui dentro do nosso login Activity e percebo que já está ficando... A gente criou um login Activity e a gente tem a necessidade de criar outras telas. Vamos ter que criar conta activity, esqueceu senha activity. Então, em vez disso, a gente vai estar criando várias activity. Então, pensando nisso, a gente vai criar apenas fragmentos desse activity para dividir ele em fragmentos. E como que a gente faz isso, Raiz? Primeiro, a gente precisa definir o nosso navigation. Então, eu vou implementar a dependência do navigation, que é a próxima dependência que a gente vai estar usando, que são essas dependências aqui. Então, eu vou sincronizar o projeto para ele baixar as dependências. E após sincronizar, a gente já tem o próprio navigation em si. A gente precisa vir aqui em nos resources, criar um novo diretório, vamos chamar ele de navigation, para me colocar todas as minhas navegações. Então, dentro de meu navigation, eu vou criar um novo resource navigation. Como que eu vou chamar ele? Por padrão, as pessoas gostam de chamar de navgraph. Só que a gente vai chamar de navgraph login, né? Percebo que ele já criou para mim aqui um arquivo XML de navigation. Então, se esse arquivo XML de navigation, a gente vai precisar definir que a nossa activity em si é um navigation, nossa activity login. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente já fez um layout inteiro? Então, a gente vai transformar isso aqui tudo em um fragmento. Então, vamos definir primeiro, vamos copiar isso aqui, para a gente não perder esse código. E percebo que já está ficando bem grande o nosso pacote. Então, vamos definir aqui o nosso pacote de view. Dentro do nosso pacote de view, a gente vai criar um pacote de activity. E dentro do pacote de activity, a gente vai dividir as activity. É um jeito que eu gosto de organizar, mas você pode organizar do jeito que você quiser. Nada impede. Então, a gente vai criar um pacote de fragment. Que é onde a gente vai guardar os fragmentos das activity. Então, a gente vai estar movendo essas activity para dentro do pacote de activity. Pronto, movi para dentro do pacote de activity. Dentro do meu pacote de activity. E eu vou estar criando um fragment. Como que eu faço para mim criar um fragment? Eu posso estar vindo aqui para mim criar um fragment, mas como eu quero ensinar vocês passo a passo, eu vou estar criando uma nova classe. Essa nova classe vai se chamar login fragment. Aí percebo que agora eu tenho uma classe e dentro dessa minha classe eu posso definir qual é o meu fragment. Então, ela vai ter que estender de fragment. Então, se percebam que o nosso activity ela estende de app activity, então isso aqui vai estender de fragment. Agora a gente precisa vincular a nossa activity a um fragment. O fragment, como eu falei, ele tem o próprio ciclo de vida dele. Então, a gente pode estar colocando aqui, se vocês apertarem Ctrl O, ele vai mostrar todo o ciclo de vida que o fragment pode ter. Então, o que a gente vai usar aqui? O onCreate, que é o ciclo de vida do fragment. onCreate. Cadê? Esse é o onCreate, só que a gente vai usar o onCreateView para a gente montar o nosso ciclo. Vamos ter que definir também o bind dele. Então, private var. Então, a gente vai definir o bind do fragment.
Percebo que eu vou fazer de forma totalmente diferente para evitar questões de null exception, né? Então, aqui a gente não tem um layout para ele, então vamos ter que criar um layout primeiro, porque senão a gente não vai conseguir achar o bind. Por padrão, a gente escreve primeiro fragment e aqui vai ser login. Então, o meu fragment login é esse cara aqui. É o meu fragment login. Então, a gente vai estar trazendo tudo que tem aqui para dentro do meu fragment login. E se vocês pararem para pensar aqui, a gente não precisa disso, porque ele não é nossa activity. E a gente já tem o nosso fragment login. Então, se eu vim aqui digitar fragment login bind, então eu já tenho meu fragment login bind, que ele pode ser nulo e ele vai receber nulo. Então, eu inicializei ele como nulo. E aqui eu vou dar um get nele. Então, mbind. Vou dar um get nele. E vou pegar ele acima. Private, tá faltando aqui var. Eu vou pegar ele acima e vou forçar ele a receber esse valor. Então, toda vez que eu buscar esse meu bind, que na verdade ele tem que ser val, né? Que ele é um get. Então, ele só vai pegar o layout em si, ele não pode alterar nada dentro do layout. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa bem parecida com o que a gente fez lá no outro. Só que aqui a gente vai pegar o bind em si e vai fazer ele receber o nosso fragment login bind. E vamos inflar ele. E aqui, o que, que a gente tem que passar? O inflator, que já vem dentro do create view. Tem que passar o container, que também já vem dentro do create view. E também vou dizer que ele é falso. Ou seja, o meu attach to parent vai ser falso. E aqui, em vez de eu passar tudo isso, basta eu passar mbind.root. Pronto, está inicializado. Então, meu bind aqui nunca vai ser nulo. Então, minha view, eu evito no exception com isso. Então, a gente já tem o nosso fragment, que já está com a nossa tela. E agora a gente vamos fazer implementar o nosso navigation. Como que eu faço para implementar o nosso navigation? É bem simples. Tudo aquilo que eu fiz aqui, cadê? Dentro de login, eu não preciso mais. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou ficar apenas com o meu bind aqui para deixar bonitinho. E vou definir agora a minha activity bind. Aqui eu posso estar usando qualquer, qualquer layout ou qualquer layout. Tipo, eu posso estar usando relative, posso estar usando linear, posso estar usando constante. Tipo, qualquer coisa que eu usar não vai fazer diferença. Então, eu vou mudar aqui para linear novamente. E tudo que tem aqui dentro eu não preciso mais, porque eu já movi isso lá para dentro do meu login fragment. Agora a gente só precisa dizer que essa activity ela vai ter vários fragments dentro dela. Então, como que a gente faz isso? A gente permanece aqui com a activity view e o login activity, porque a gente precisa definir isso. Aqui eu vou definir a orientação, que tanto faz, porque a gente só vai usar o navigation, mas vou botar de forma vertical. Pode ser que para frente a gente precise mudar. E vou definir um ID aqui. Eu vou dizer que esse aqui é o meu container login. Então, esse meu activity aqui vai ter esse ID de container login. E em seguida eu vou criar o meu navigation. Então, vou criar aqui um fragment container view. Vou dizer que ele vai ser do tamanho do dispositivo, então ele vai crescer do tamanho do dispositivo do usuário. Vou definir também aqui o nav host dele. Então, o meu name
ele vai ser nada mais do que o meu Navihost. Então, atualmente, eu não tenho um Navihost, porque eu só fiz criar aqui o meu navigation e eu não defini o Navihost dele. Mas aqui eu acho que já dá pra gente colocar direto Android X ponto navigation ponto fragment ponto nave host fragment. Eu preciso colocar isso porque eu preciso definir o meu nave host. Ele tá pegando Android label. Deixa eu colocar aqui meu fragment. Então a gente vai colocar aqui o fragment. Vai definir o ID para esse fragment, que nesse caso aqui é o nosso login. Então vamos definir aqui o name dele, que é o login fragment. Eu vou definir uma label aqui, só para a gente saber o nome dele. Então, label. Eu posso colocar o nome do app, né? Como a label. Eu posso estar definindo também um layout em si, que é o meu fragment login. Percebo que ele já criou o meu primeiro fragmento aqui, né? Aqui dentro, eu digo que ele vai startar o login. E aqui eu tenho que colocar um ID. Ele já criou um ID aqui. Só que esse ID, ele é o nosso nave graph login. Aqui eu vou dizer que ele vai iniciar o primeiro fragment que ele vai iniciar, que é o app.start, e a gente vai colocar aqui o ID do login. Então, o ID dele é o nosso navgraph login. Então, o primeiro login que ele vai iniciar, o primeiro fragment, é esse aqui. Então, a gente volta para cá. Eu posso estar definindo aqui, só que tem que ser como um app, né? Então, ele é um app de Android. Então, aqui default, ele não está reconhecendo. Default nav host. Então, eu vou dizer que ele vai receber isso como true. Por algum motivo ele não está reconhecendo o meu navgraph. App. Vou escrever na mão. Pode ser algum problema de build. Navgraph. E eu vou dizer que ele está em navigation. É um navgraph login. Pronto. Ele reconheceu agora o nosso navgraph. Então eu preciso dessas configurações porque elas são essenciais para dentro do nosso app funcionar. Então eu vou definir um ID aqui. Eu vou dizer que esse aqui é o nosso nave host activity login. Beleza? Então, quando a gente iniciar o nosso projeto aqui, em teoria já é para ele rodar, ele vai funcionar da mesma forma que está funcionando aqui. Então, a ideia é que seja dessa mesma forma que ele start o app. E percebam que ele continuou com o mesmo comportamento. Então agora eu já tenho fragments e eu posso dividir em outros fragments. Vamos voltar aqui para dentro do login. Aqui dentro a gente já tem a nossa tela em si de login. Então percebam que agora não vai ter comportamento, porque eu não defini comportamento nenhum aqui. Então, como que a gente faz para definir comportamento aqui? A gente tem um created, a gente tem um onViewCreated.
Então, dentro do View Created, a gente consegue criar os comportamentos, tipo setup. Eu vou criar uma função aqui que vai se chamar setup click ou setup on click, que é onde a gente vai configurar todos os cliques do nosso fragment. Então, eu vou definir aqui, eu vou pegar o mbind e vou pegar o login. Então, toda vez que eu iniciar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes e eu vou startar o nosso home para ele manter o mesmo comportamento. Então, quando eu clicar aqui, a ideia é que quando eu clicar no botão login, ele já logue, independente dos valores, ele não vai validar nada ainda. Então, a gente vai estar criando aqui start activity, uma intent. Dentro da nossa intent, aqui a gente não tem o fragment ou o contexto, então a gente vai ter que solicitar o contexto de nossa activity, porque aqui ele pede o contexto da activity. Aí como que eu faço isso se eu não estou dentro da activity? Não tem como eu colocar o this. Então eu vou dar um required context. Ele vai buscar o contexto daquela activity. E em seguida eu vou fazer os mesmos passos. E vou empilhar, ele já vai startar a minha activity. Então ele vai requerer o contexto lá da minha activity e vai empilhar essa activity em cima da minha. Então quando eu buildar de novo, já consegue clicar e já vai direto para nossa outra activity. Ou seja, isso me dá a possibilidade de criar vários fluxos para cada activity. Vamos supor, de login a gente vai criar um fluxo para ele e de home depois a gente pode ir criando outros fluxos. A gente pode criar um outro fragment, que seria o de criar conta. O que tem no fragment criar conta? Ele tem um e-mail, senha e criar. Então, vamos criar ele. Para a gente estar criando um novo fragment, a gente só precisa vir no Navigraph e criar um novo fragment aqui. A gente vai estar criando um novo fragment. Fragment ID. Aqui é o nosso create account. Então a gente vai criar a nossa conta. Aí tu me pergunta, aí, que name eu coloco? Se a gente for ver, o próprio Navigraph ele já reconhece quem são os fragments que estão criados. E como a gente não criou fragment nenhum para dentro de account, a gente vai estar criando um novo fragment aqui em account. Então vamos criar uma nova classe chamada create account. E vamos chamá-la de fragment, que é para deixar bem definido que a gente está mexendo com fragment. Fazer os mesmos passos, fazer ela herdar de fragment. Eu vou estar copiando isso aqui para aí eu só vou modificando que eu não quero ter que escrever tudo de novo. Então a gente não temos o fragment para create account, então vamos criar um. Aqui é fragment create account. Então a gente já tem um novo fragment. Então se a gente vir aqui escrever fragment, já aparece create account. Então é só substituir aqui e já temos acesso ao fragment de create account. Percebo que ele não achou mais o btn login, porque dentro de create account a gente não tem mais btn login. E não existe mais isso. Então, se voltamos aqui para dentro do nosso create account, é basicamente parecido. Então, a gente só vai copiar de lá e vai ajustar o layout. Ctrl C, Ctrl V.
Então, em teoria aqui a gente já tem. O que a gente não está aparecendo aqui pra gente é essa animação, né? Essa animação lá dentro é outra animação. Essa aqui. Então, bora tá colocando essa outra animação. Eu vou estar adicionando lá. Basta eu vir aqui em RAW, copiar aqui dentro e pronto, eu já tenho a de animação de criar conta. E aí eu volto lá no meu Create Account e só faço substituir por dentro do Create Account Animation. Então ele já tem animação de Create Account. Provavelmente esse JSON deve estar com algum problema porque ele não está aparecendo. Mas vamos ver na hora de buildar. Se não der certo, eu vou estar adicionando outro JSON. Ou até mesmo o próprio que tem lá de Create Account. Percebo que agora não tem mais esse efetue login dentro da nossa tela. Apenas o título aqui, criar conta, e-mail e senha. Então vamos apagar isso aqui. A gente não precisa dele mais. Aqui em vez de btn login, vai ser create account. E aqui o nosso texto vai ser criar conta. Então, esse efetuar login aqui a gente não tem. Então, a gente já tem o nosso layout create account. Então, vamos aqui dentro dele e digitar aqui create account. Ele já achou, porque ele já herdou de fragment. O nome dele vai ser criar conta, né? Criar conta. É isso, criar conta. E vamos botar para ele aparecer o layout dele, né? Então, fragment create account. E aí, como que eu faço para me navegar entre os fragments, né? Vocês devem estar se perguntando agora. Deixa eu só fechar aqui. Para navegar é bem simples, basta eu vir aqui, cliquei, arrastei, pronto, ele criou uma ação. Então, de login para create account. Pronto, bem simples. Com essa definição, eu vou aqui em login, e vou definir que toda vez que eu clicar no texto criar conta, eu vou ter uma ação. Então, que ação é essa? Eu vou dar um find nav controller ponto navigate e vou botar o ID da minha ação. Ele não está reconhecendo, mas é só importar o R aqui. É que ele não está reconhecendo os resources. Então, a minha ação é que eu vou de login até criar conta. Então, quando eu clicar em Create Account, ele vai diretamente para lá. Então, vou buildar novamente. Ele vai fazer exatamente aquele comportamento. Deu um pequeno erro aqui. O arquivo está sendo usado em outro processo. Deixa eu ver. É o btn login, né, que agora não tem mais no create account. Então vou estar comentando ele aqui só para a gente conseguir buildar. Eu vou buildar aqui. Percebo que eu já entrei aqui, então quando eu clicar em criar conta, ele já me levou para dentro de login, para me criar minha conta. Percebo que é bem fácil criar navegação entre as contas, bem mais fácil, né? Então eu vou dar uma margem aqui, margem vertical, vou dar de 32 pixels para não ficar muito colado como está aqui. Para me criar uma conta, né? Então já tenho criado aqui, eu tenho o login, tenho a minha senha, falta fazer meu esqueceu senha.
Então a gente vai seguir o mesmo processo, né? Por incrível que pareça, eu não sei. Deixa eu tentar ver se quando eu crio conta, ele só não tá aparecendo aqui, mas aqui tá funcionando normalmente. Vamos criar aqui o nosso. Esqueceu senha. Então vamos por esqueceu senha. É basicamente o mesmo passo. A gente vai criar um layout de fragment. Password. A gente vai criar o nosso fragment aqui. E vamos criar também a nossa classe. Então, se a gente vir aqui e criar pass, aqui como ele é um fragment, geralmente a gente coloca o nome no final de fragment. Para ficar melhor entendimento, né? Vamos dizer que ele vai herdar de fragment. E vamos pegar a mesma coisa que a gente colocou em create account. Perceba que ele tem duas coisas importadas. Basta eu dar um Ctrl Alt O e ele já retira, né? Aqui no caso a gente não vai precisar, que a gente ainda não criou nenhum clique para dentro. Mas dentro do nosso password, a gente só vai copiar isso aqui. Copiar, só para a gente não estar escrevendo de novo tudo isso. E vai alterar aqui para fragment password bind. Vamos dizer que ele é um bind, pronto. Vamos tirar o import do outro. Agora a gente vamos lá no navgraph. No navgraph a gente vai criar um outro fragment. Aqui já não é mais criar conta, já é o nossa senha. Eu vou botar melhor recover password, que fica mais intuitivo, né? Tipo recuperar a senha. Recuperar senha. Esse label nada mais é do que o título que vai aparecer no nosso app, né? Para a gente conseguir definir. Aqui ele está aparecendo o fragment do outro, mas a gente vai mudar por fragment password, que não tem nada agora no momento. Eu vou estar só mudando para recover. Se a gente perceber agora, ele só tem uma label de e-mail, então a gente vai estar apagando os outros. Vamos estar copiando lá daqui. Vamos estar jogando aqui. E perceber que agora a gente só tem uma que é de senha, né? Então ele só vai colocar o e-mail e vai recuperar a senha através disso. Então aqui recuperar a senha. A gente vai mudar o nome do botão para recuperar senha. Aqui continua login, não, aqui já vai ser o e-mail, que é isso que ele pede aqui, né? E-mail também no criar conta. Acho que a gente deixou passar batido isso, vamos ter que mudar aqui para e-mail. Se a gente voltar aqui, percebo que o nosso pacote ele não reconheceu o bind. Então, isso é o bom do bind. Então, a gente consegue identificar os erros antes que eles aconteçam, né? Então, fragment recover password bind. Então, a gente vai estar alterando aqui. Aqui eu também acho que eu vou estar alterando. Vou botar recover. Basta a gente renomear. Recover. Então, já temos aqui, né? Bora ver se está tudo normal aqui. Ele refatorou tudo para recover.
E aqui ele está abrindo o Create Account, só que a gente está usando o Recover. Então basta mudar. E se eu minimizar aqui, a gente percebe que já tem uma navegação entre os fragments. Então, quando eu clicar em esquecer senha, que agora não tem nenhuma ação, somente dentro de criar conta, ele vai para dentro do Recover Password. Então, ele vai criar uma outra ação, que é de login para Recover Password. Então, login, a gente vai definir aqui. Tá mudando esse nome também. Para ficar mais intuitivo, Recover Password. Esse é meu login activity, meu login fragment está aqui. Teste Recover Password ponto set com click listener. Então eu vou dizer que ele vai navegar para dentro do meu action. Eu vou de login para recover password. Então quando ele clicar em recover password, ele vai daqui para a tela de recuperar senha. Então eu vou buildar novamente. Então quando eu clicar em esquecer senha, eu já tenho aqui o meu recuperar senha. Não tenho ação nenhuma porque eu não fiz nada ainda. Para isso, para esse nosso vídeo, eu creio que ficou bem específico do que eu queria passar. Eu queria passar a parte de Activity, de Fragment e de Navigation, porque isso é a base para o nosso projeto. Nos próximos vídeos, a gente vai estar configurando o nosso Hilt, que vai ser a injeção de dependência. E para os próximos em si, eu vou estar explicando sobre arquitetura MVVM, eu vou estar explicando sobre até mesmo a barra de navegação que a gente pode estar criando. Percebo que agora que se a gente criar conta, a gente não tem uma toolbar. Mas para os próximos vídeos eu vou estar ensinando isso. Para esse vídeo não ficar tão longo assim que já está bem grande. Então é isso aí. É, Obrigado por assistir até o final desse vídeo. Quero agradecer vocês. Espero ter contribuído um pouco para quem nunca teve contato, entender a diferença entre activities e fragments. E para os próximos vídeos vai vir coisas muito boas aí e eu vou estar explicando tudo para vocês. Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e é isso aí, até mais.